Os 10 mandamentos da agradadora. Devo sempre fazer o que os outros querem, esperam ou precisam de mim. Devo cuidar de todos ao meu redor, não importam se peçam ou não por minha ajuda. Devo sempre ouvir os problemas dos outros e fazer o melhor para resolvê-los. Devo sempre ser agradável e nunca magoar ninguém. Devo sempre colocar outras pessoas em primeiro lugar, mesmo que antes de mim. Jamais devo negar qualquer pedido ou solicitação. Jamais devo decepcionar ou desapontar qualquer pessoa, de nenhuma maneira. Devo sempre estar feliz e alegre e nunca demonstrar qualquer sentimento negativo em relação aos outros. Devo sempre tentar agradar os outros e fazê-los felizes. Jamais devo tentar sobrecarregar outras pessoas com minhas próprias necessidades ou problemas. Vamos falar hoje sobre aquela pessoa que talvez seja você, que gosta, que tem prazer e que ama e que sempre busca agradar todo mundo. Eu li esses 10 mandamentos aqui, gente, eu lembrei de uma pessoa muito próxima de mim, que no caso é meu marido. E a gente estava até falando sobre exatamente esse assunto. A dificuldade dele de dizer não, de sempre querer ajudar, sempre querer resolver os problemas dos outros. Eu tava lendo um livro que se chama A Síndrome da Boazinha. É um livro de autoajuda. Eu gosto de ler livro de autoajuda, mas nem todos os livros de autoajuda são bons. Se você não sabe, eu sou quase psicóloga, falta 1 mês, 2 meses talvez, para eu me tornar psicóloga de verdade. E um livro de autoajuda é muito diferente de um livro para um terapeuta, para um psicólogo mesmo, né? Só que esse livro, ele é muito bem embasado em práticas da terapia cognitivo-comportamental. Ele é muito bem embasado na ciência, na psicologia, ele traz muitos conceitos teóricos da psicologia com muitos exemplos práticos e fala de um assunto super pertinente e ele abrange esse assunto para várias outras áreas. É uma leitura super válida, eu esperei muito pouco, mas ele entregou muita coisa e recomendo a leitura. Eu tava lendo esse livro e eu acho que foi semana passada eu assisti um filme que casou muito bem com o que eu tava lendo no livro. E aí eu consegui conectar muito bem as ideias do livro, o conceito do livro com a personagem do filme. E hoje a gente vai fazer meio que uma análise de filme, junto com a análise do livro e ainda tentando aplicar tudo isso na sua vida. O nome do filme que eu tava assistindo é o filme Vestida pra Casar, é um filme, sei lá, de 2011. É uma comédia romântica super levinha, super gostosinha de assistir. E talvez você assistindo assim de primeira, você nem perceba, nem se toque sobre a personalidade agradadora que a personagem principal tem. De uma forma bem geral, a Jane, a personagem principal, ela é viciada em casamentos, ela ama casamento e ela ajuda todas as amigas dela sendo a cerimonialista do casamento. Ela resolve tudo, ela faz tudo, ela se vira nos 30 para ajudar as amigas dela e ela sempre é madrinha desses casamentos. E ela ama, ela faz isso porque ela gosta. No começo do filme dá quase a entender como se aquilo fosse o trabalho dela, porque ela participa de vários casamentos, só que aí depois você percebe que ela faz aquilo só porque realmente ela gosta. E no começo do filme a gente percebe que ela é sempre muito reforçada pelas amigas como a the best, a melhor amiga que eu poderia ter. Você é a melhor pessoa que eu já conheci. Jane, sem você seria impossível. Jane, a melhor amiga que eu tenho. Jane, você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Eu não sei o que seria de mim sem você. Quando as noivas vão fazer discurso, né, no casamento, elas sempre reforçam a Jane, colocam a Jane em um super pedestal e ela fica super se sentindo assim. No decorrer do filme, a gente vai percebendo que a Jane, ela tem essa personalidade agradadora. 2 pontos principais logo pra gente começar. A pessoa agradadora, das duas, uma. Ou ela é reforçada negativamente, ou ela é reforçada positivamente. O que seria o reforço positivo? Isso é um conceito da psicologia e é muito bem abordado no livro. Ao ser reforçada positivamente, significa que ela está sendo motivada a partir de algo que é positivo a continuar fazendo aquilo. No caso da Jane, seria as palavras de afirmação. Isso serve como um reforço para Jane sempre continuar participando dessas festas de casamento. Seria o reconhecimento do esforço, do trabalho dela. E um reforço também é porque ela simplesmente gosta. Ela gosta de participar das festas de casamento. A pessoa que é reforçada negativamente, ela faz aquilo para tentar evitar algo. No caso, seria uma pessoa que faz, que tem uma ação, um comportamento, por ter medo de desagradar, por ter medo de incomodar, por ter medo de causar conflito. Então, ela repete aquele padrão de comportamento porque sabe que não vai causar aquilo que ela teme. Então, ela é reforçada negativamente pela ausência daquilo que ela tem medo, daquilo que ela evita. E só que aí entra o conflito da história. A irmã da Jane vai casar com um homem e ela é apaixonada. A Jane acha que ele é o amor da vida dela. E o ponto-chave é que a irmã da Jane mente para tentar conquistar esse homem. E aí, óbvio que a Jane fica muito decepcionada porque a irmã dela vai se casar com um homem que no caso é o chefe dela, e ela sempre foi apaixonada por esse chefe dela, e é uma grande decepção para Jane. Só que a Jane, ó,
não fala nada. A partir daí que a gente vai percebendo essa personalidade da Jane. A gente percebe que a Jane, ela sempre ignora as suas vontades. Ela nunca diz não. Ela aceita e concorda com tudo. Ela evita conflitos e ela não se posiciona nas relações. Aqui eu trago uma citação do livro. Pessoas agradadoras são motivadas a cuidar da necessidade dos outros, à revelia das próprias. Faz demais pelos outros, quase nunca diz não, raramente delega tarefas e inevitavelmente assume compromissos em excesso, sempre se desgastando. A gente vai vendo ao decorrer do filme que existem várias situações que a Jane, ela se anula para não desagradar outras pessoas. Por quê? Por quê? Será que você se identificou aí? Os motivos geralmente são para fugir ou evitar alguma coisa, como evitar conflitos, evitar críticas, o medo de ficar sozinho, o medo da rejeição, o medo de ser abandonado. Aí a gente une duas coisas, o reforço positivo com o reforço negativo. O reforço positivo, no caso, seria o desejo, a vontade por aprovação, elogio, reconhecimento ao fazer algo por alguém, e o reforço negativo seria evitar aquilo que você teme, aquilo que você tem medo, que é o conflito, que é a rejeição, que é o abandono. Tem um momento muito épico no filme, me marcou muito, que é quando o crush da Jane, que não é o cara pelo qual ela acha que ela é apaixonada, é outro cara que surge na história, pergunta pra ela assim: você nunca disse não pra alguém? E aí ela responde: não, nunca disse. E aí eles estão em um bar até, ele começa a tentar fazer um exercício com ela de dizer não. E é difícil pra ela. Então ele fala assim: Jane, me dá um pouquinho da sua bebida. Aí a Jane tenta se controlar pra não dizer sim. E ela fala não. Aí ele pede de novo: por favor, Jane, só um pouquinho. Aí a Jane se controla assim: não. Ele insiste mais um pouco e ela se controla e fala não. Nossa, muito bem, você passou no teste. Aí depois ele pega o copo dela lá e bebe e ela não fala nada. Aí ela se toca que ela mais uma vez deixou, se anulou ali, deixou passar e não se posicionou naquele movimento. E aí é engraçado, é uma cena bem engraçada do filme. Também tem outra cena que ele pergunta pra ela assim: mas você não tem necessidades? E aí ela responde: não, eu sou de Jesus. Até alguns memes com essa cena. E é isso, a personalidade agradadora é isso. Raramente ela diz não, porque ela sente essa necessidade de sempre agradar as outras pessoas, e ela dificilmente reconhece suas próprias necessidades, colocando a necessidade dos outros sempre acima das dela mesma. Nessa situação do casamento da irmã, existe uma situação que marca muito, que é a do vestido da mãe dela. A mãe dela morreu e guardou o vestido de casamento dela, né, para que as filhas pudessem usar. No caso, a Jane é a irmã mais velha e, teoricamente, a Jane deveria casar primeiro e usar o vestido primeiro. Então, ela sempre sonhou com esse momento. E ela ama casamentos. Até que o pai da Jane dá o vestido para que a irmã dela possa usar. A gente percebe que é uma decepção muito grande para ela, porque ela queria usar aquele vestido. Só que ela não fala nada, ela fica calada e fala: não, tudo bem, tô muito feliz por você, tá ótimo, perfeito, a mamãe iria adorar. Só que aí a danada da irmã da Jane vai lá, pega o vestido, corta e transforma o vestido em um vestido da moda, assim. Era um vestido, sei lá, dos anos 90. Ela vai lá e faz um super vestido novo que não dá nem pra reconhecer como o vestido da mãe dela. E aí, quando a Jane vê aquilo, a Jane explode. A gente percebe que ela explode. Ela fala assim: não, não dá. Isso aqui não dá. Ponto. Muito marcante, porque uma pessoa que sempre tenta agradar os outros, ela constantemente anula suas vontades e vai engolindo a raiva, e vai engolindo os incômodos, e vai engolindo as frustrações, vai engolindo isso, vai pra onde? Vai pra onde se ela não fala, porque ela tem medo de incomodar, tem medo de desagradar. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega um tempo que você explode. Pessoas que têm essa personalidade agradadora, existe um determinado bloqueio em transmitir, em receber emoções negativas, fazendo com que as relações percam a autenticidade, porque você não fala o que você sente, você não fala o que te incomoda, e você vai só engolindo, ficando insatisfeita, sendo que a outra pessoa não tá nem sabendo, não tá nem tendo noção, porque ela não tem uma bola de cristal para ler sua mente. Mais uma vez eu trago uma citação do livro que ela fala assim: você não se permite sentir ou expressar emoções negativas em relação a qualquer pessoa. Por causa do medo do conflito, você não se posiciona, pois pensa que suas vontades não são tão válidas assim. E mais uma vez eu lembro do meu marido, isso foi uma discussão que a gente estava tendo há algumas semanas atrás, porque ele tem muito disso, de evitar conflito, de não, vou deixar pra lá, não vou falar, não vou incomodar, não, eu não quero briga, não. Tem muito isso de bloquear as emoções negativas, tem que estar sempre feliz, sempre alegre, sempre Gente, tô expondo meu marido, coitado. O volume psicológico dos desejos alheios é colocado bem alto, enquanto o volume
volume relativo às suas próprias necessidades é praticamente silenciado. Será que você gosta mesmo de agradar as pessoas ou você simplesmente faz por elas porque você não acha que você tem necessidades que são tão válidas quanto a delas? Será que você tem muita compaixão ou sente muito pelos outros ou você simplesmente carrega os problemas dos outros por não reconhecer que as suas necessidades, os seus problemas também são válidos? E acontece esse ápice de explosão da raiva da Jane após essa ocasião do vestido. A Jane decide jogar todas as merdas no ventilador, tudo aquilo que a irmã dela estava mentindo, fazendo para tentar conquistar o dito cujo lá rapaz, que eu não lembro o nome agora. Ela joga tudo no ventilador na festa de noivado deles dois. Vem a melhor amiga da Jane e percebe que a Jane tá se sentindo triste, assim, pesada, né? Porque você pensa, a Jane, uma pessoa com uma personalidade super agradadora, que não quer desagradar, que não quer incomodar, que não quer conflito, do nada decide jogar todas as merdas no ventilador na festa de noivado da irmã. Querendo, não é uma pessoa que você tem carinho, um afeto em um momento tão importante pra ela. E ela vê que a Jane tá se sentindo assim, né? Um lixo. E aí ela chega pra Jane e fala assim: você jogou os sentimentos acumulados de anos em uma noite só. Se fosse o certo a fazer, você estaria se sentindo melhor agora. Mais uma vez, o livro que fala que quando a gente suprime cronicamente a nossa raiva e as nossas emoções, isso é tão danoso quanto explodir frequentemente. As nossas emoções, os nossos incômodos, as nossas emoções negativas e a raiva, elas podem ser expressadas de uma forma adequada, apropriada. E ela pode ser saudável pra gente e pros nossos relacionamentos. Expressar os nossos incômodos, a nossa raiva de uma forma direta e clara é algo necessário para construir relações saudáveis. Isso é algo que eu falo sempre pro meu marido, porque muitas vezes ele não fala. Se ele não falar, eu não tenho como saber. Vai acumulando esses pequenos incômodos. Imagina que alguém pisa no seu pé e você não fala. Alguém passa e pisa no seu pé de novo, você não fala. Pisa de novo, pisa de novo, pisa de novo. Se você não falar, chega uma hora que você vai explodir. É a mesma coisa. Se alguém continua fazendo algo que pisa no seu pé, que te incomoda, tá lá, sempre te incomodando. Se você não fala, você não constrói uma relação saudável. Tem um diálogo construtivo que vai caminhar pro bem daquela relação. Não tem crescimento. Caminhando pro final do filme, depois que acontece isso, né, esse chefe dela, que ela acha que tem um amor platônico, chama ela para participar de um evento assim bem em cima da hora. Jane não nega, obviamente, ela aceita na hora. Quando ela chega lá, o chefe dela fala assim: ai, ainda bem que eu te liguei, eu sabia que você não ia recusar o convite, sempre que eu preciso você tá aqui, eu gosto que você nunca diz não. E aí na hora a Jane se toca. Ela percebe que o chefe dela pediu a companhia dela, mas não pela companhia dela, simplesmente porque ela era conveniente para estar ali naquele momento, porque ela seria a pessoa que não diria não. Tal ponto, porque a gente acha que quando a gente está agradando as pessoas, quando a gente está fazendo pelas pessoas, você jura que tá construindo uma relação forte e saudável com aquelas pessoas e que elas nunca vão te odiar, que elas não vão ter motivos para te abandonar. Mas será que você não tá sendo só conveniente porque você não reclama, porque você nunca fala nada para não incomodar? O seu objetivo é que as pessoas gostem de você e queiram te ter por perto, mas você se torna apenas conveniente. E agora eu venho com diquinhas para as minhas amigas Maria James. Sim, você, amiga, se você se identificou com este livro, com este filme, com tudo que eu falei até aqui, vamos de algumas diquinhas. Essas diquinhas também estão no livro. Vamos começar pelo primeiro passo, que nem o exercício que o crush da Jane fez com ela. Não diga sim quando você quer dizer não. Uma das principais coisas que você tem que entender é que não dá para sempre colocar as necessidades dos outros acima das suas. Você tem que saber que as suas necessidades são importantes e você tem que ser a primeira pessoa a valorizar isso, porque os outros não vão. Ninguém vai valorizar as suas necessidades por você. Você tem que acreditar que elas são importantes. E mais, vou além. As suas necessidades não precisam ser importantes para o outro, para serem válidas. Então a gente pensa assim: eu não vou falar porque é besteira. A pessoa vai pensar que é besteira. Por exemplo, se pra mim é importante lavar a louça antes da gente ir pra cama dormir, não precisa ser importante pro meu marido. Ele só tem que entender que é importante pra mim. E eu não vou pensar: mas é porque isso é uma coisa minha. É besteira, deixa pra lá. Isso é importante pra mim? É válido. Basta. A técnica principal pra você parar de dizer sim quando você quer dizer não é ganhar tempo, é não responder na hora, é ter tempo para pensar, é ter umas frases ali de estratégia para falar: peraí, daqui a pouco eu te aviso, peraí, eu vou só dar uma olhada aqui na minha agenda, peraí, eu vou ver se eu posso, te aviso depois, te
te ligo mais tarde, te mando uma mensagem se for dar certo. Não responda de imediato, tem essas frases preparadas para interromper esse reflexo automático de concordar. Segunda dica, se a pessoa for aquela insistente, porque ela já te conhece, ela sabe que se ela insistir um pouquinho mais, você vai ceder, você tem que ser mais insistente ainda. Porque senão ela vai ganhar. E aí você, mais uma vez, vai estar se anulando a sua vontade. Se ela continuar assim, não, mas por favor, faz isso aqui pra mim, não, mas por favor, me ajuda nisso aqui. Não, mas isso aqui você vai mais uma vez. Ó, eu entendo que você tá com pressa, eu entendo que você precisa de mim. Mas peraí, eu vou pensar. Dica 3, faça uma contraproposta. Existe um meio termo entre dizer sim e dizer não. Existe um meio termo entre se anular completamente e fazer a vontade do outro e só fazer a sua vontade. Existe um meio termo. De que forma essa proposta pode ser mais equilibrada para que não saia pesado para você também, para que você também não saia perdendo nessa situação? Você vê a situação, analisa os prós e os contras e faz uma proposta pensando também nas suas necessidades e não apenas na necessidade da outra pessoa. Dica 4, a autora diz que é a técnica do sanduíche. Isso é para você dizer não de uma forma gentil. Então você vai colocar uma informação negativa no meio de duas informações positivas. Então, por exemplo, você vai colocar sua recusa, que é o não, uma frase negativa, no meio de duas frases positivas, como obrigada pelo convite, eu sei que você gostaria da minha ajuda, porém não vou conseguir fazer, mas eu espero que você pense em mim da próxima vez, que você me chame da próxima vez, que você me lembre de mim da próxima vez. Dica 5. Sabe aqueles 10 mandamentos que eu falei lá no começo? Identifica quais desses você de fato pensa sobre você mesma, você de fato acredita sobre você. E reescreve esses mandamentos de uma forma mais equilibrada, tentando tirar a obrigação e o peso daquelas palavras. Tenta corrigir aqueles pensamentos por uma forma mais flexível de se pensar, como eu posso escolher ajudar aquela pessoa se eu quiser, se não me prejudicar, se não for ruim para mim também. Isso a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de flexibilidade cognitiva, de reestruturação de pensamento. Também um pouco de sair do pensamento dicotômico, que é aquele pensamento tudo ou nada, que é reconstruir as nossas regras, aquilo que estabelece a nossa vida, os nossos comportamentos, por regras que são mais flexíveis e mais adaptativas. Esse livro gera muito assunto, talvez eu traga um pouco mais sobre isso aqui. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou a Alice, a sua amiga psicóloga, e aqui nesse canal eu trago muitas discussões, reflexões, muitas ideias, muitas coisas do nosso dia a dia, tentando aplicar a psicologia no nosso dia a dia, na sua vida prática, e a gente vai conversando como amigas, tentando sempre trazendo respostas, mas gerando reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo, até a próxima. Tchau!